Olá, me chamo Vinícius e, juntamente com minha equipe, vou explicar um pouco sobre a formação dos dentes e suas correlações clínicas. Começando por o que são dentes. Os dentes são órgãos mineralizados encontrados tanto na mandíbula quanto na maxila e são importantes por desempenharem um papel de mastigação, fonação, deglutição e também um papel estético. Durante nossa vida, nós temos dois tipos de dentição: a dentição decídua e a dentição permanente. A decídua durante nossa infância e a permanente durante nossa adolescência até o fim de nossas vidas. Os dentes são divididos em funções. Os incisivos têm função de cortar os alimentos, os caninos de rasgar os alimentos e premolares e molares de triturar os alimentos. A odontogênese é o processo pelo qual ocorre o desenvolvimento dos dentes decíduos, permanentes e também dos tecidos paradentários. É, os tecidos dentários são esmalte, dentina e polpa. Já os paradentários são os responsáveis pela inserção da raiz do dente ao osso maxilar ou mandibular. São eles o cemento, o ligamento periodontal e também o osso alveolar de inserção. O marco inicial para esse desenvolvimento ocorre ainda na quarta semana de vida intrauterina, quando, em decorrência do dobramento do embrião, é definido o estomódio, que é a cavidade bucal primitiva. A partir daí, o epitélio de duas ou três camadas que recobre a parte interna da cavidade bucal em desenvolvimento começa a sofrer algumas modificações. Na quinta semana, o epitélio oral odontogênico prolifera em pontos distintos em direção ao tecido conjuntivo embrionário adjacente, formando ilhas epiteliais. Essas ilhas vão se fundir e limitar o espessamento em forma de ferradura, que será chamada de lâmina oral primitiva e será responsável por definir os futuros arcos dentários. O epitélio da lâmina oral recém-estabelecido continua a proliferar, invade mais profundamente o ectomesênquima adjacente e imediatamente forma outras duas lâminas que desenvolvem paralelamente entre si, apenas separadas por uma fenda. São elas a lâmina vestibular e a lâmina dentária. A lâmina vestibular dá origem ao vestíbulo bucal e é descontínua nos estágios iniciais da odontogênese. Já a lâmina dentária tem o formato de U, contínuo e dará origem aos germes dentários. Olá, eu sou a Manuela Roque e agora eu vou explicar para vocês mais aprofundado um pouco sobre cada uma das fases da odontogênese, que são 5 fases. A fase de iniciação, a fase de broto ou de botão, a fase de capuz, a fase de câmpula e, por fim, a fase de coroa. Bem, a primeira fase da odontogênese é a fase de iniciação. Ela acontece na sexta semana de vida intrauterina e acontece a partir do desenvolvimento da lâmina dentária. Essa lâmina, ela se forma a partir da proliferação do epitélio oral odontogênico, formando uma fita uniforme em formato de ferradura nos dois futuros arcos dentários. E é a partir dessa lâmina que se formam todos os dentes primários. À medida que essa lâmina ela se estabelece, os genes que são comprometidos com a odontogênese, eles se expressam, resultando em proteínas, e essas proteínas induzem a proliferação celular. E essa proliferação, elas acabam resultando na modificação da arquitetura estrutural do epitélio da lâmina dentária. Essa proliferação, ela também influencia o comportamento das células do ectomesênquima adjacente, modulando sua proliferação e secreção de componentes da matriz extracelular. E durante o desenvolvimento dentário, haverá uma constante e recíproca interação entre as células epiteliais e as células do ectomesênquima. E essa interação ela será mediada por vias de sinalização, fatores de crescimento e também microRNAs. Já a segunda fase, que é a fase do botão ou de broto, ela ocorre na oitava semana de vida intrauterina e ela é caracterizada pela proliferação de placóides dentais na lâmina dental, formando brotos, que são massas ovais tridimensionais que penetram o ectomesênquima subjacente. É importante também notar que cada arco dental terá 10 brotos ao fim da proliferação. Enquanto isso, o ectomesênquima forma uma condensação que circunda cada broto, mantendo a membrana basal entre ectomesênquima circundante, se originam os germes dentários, que darão início ao desenvolvimento dos dentes e seus tecidos. Essa interação é essencial, já que tanto os tecidos epiteliais quanto o ectomesênquima desempenham papéis fundamentais. Durante esse estágio, ocorre uma proliferação sem mudança estrutural, ou seja, os tecidos se multiplicam sem alterações significativas em sua composição. Por fim, nas áreas sem desenvolvimento de dentes, a lâmina dental permanece uniformemente espessa, desintegrando-se à medida que a mucosa oral se amadurece. Já a terceira fase, que é a fase de capuz, ela acontece entre a nona e a 10ª semana intrauterina, e ela ocorre na dentição decídua durante o período fetal. Esse estágio é caracterizado por uma morfogênese predominante, onde o broto dental ele cresce de forma irregular, formando uma estrutura semelhante a um capuz. Durante esse processo, ocorre a formação da papila dental, que é uma condensação do ectomesênquima sobre o capuz do órgão do esmalte. E essa papila irá se diferenciar para formar a dentina e a polpa dental, enquanto o folículo se desenvolve ao redor, formando o periodonto.
Essas estruturas embrionárias, o órgão do esmalte, a papila dental e o folículo dental, constituem o germe dental, que é o percussor do dente. E também, nesse estágio, há a iniciação dos dentes permanentes, se desenvolvendo posteriormente a partir de uma extensão posterior da lâmina dental. Chegando agora na quarta fase, que é a fase de campo ou de sino, que ocorre entre a 11ª e a 12ª semana intrauterina. Nesse estágio, o germe dental ele assume o formato de sino, pois nesse estágio, os componentes do órgão do esmalte se tornam bem definidos, incluindo o retículo estrelado, o estrato interno e também o epitélio interno e externo. A sua diferenciação é essencial, pois cada camada do órgão do esmalte adquire uma função específica, contribuindo para a nutrição e crescimento do dente. A lâmina dental também desempenha um papel crucial, promovendo a formação das cúpulas. Durante essa fase, há uma desconexão gradual do epitélio oral, enquanto a papila dental e o folículo dental passam por diferenciações. Esses processos são fundamentais para a formação da dentina, da polpa e dos tecidos de suporte do dente. A coordenação desses eventos assegura o crescimento e a diferenciação adequada do germe dental. Chegando agora na última fase da odontogênese, que é a fase de coroa, que ocorre da 11ª à 12ª semana, nessa fase, o germe dentário continua até atingir seu tamanho final, e durante essa fase também ocorre intensa diferenciação celular. Os pré-odontoblastos, originários das células da papila dental, começam a se formar também nessa fase, e simultaneamente, os pré-ameoblastos do epitélio interno interagem com os pré-odontoblastos, iniciando a produção de dentina e de esmalte. Essa interação leva à formação dos ameloblastos, que produzem esmalte. Conforme o retículo estrelado evolui, a camada papilar se forma, contribuindo para a nutrição do dente em desenvolvimento. Finalmente, a fase de coroa se completa quando o esmalte está totalmente formado. E essa foi as 5 fases da odontogênese. Olá, eu sou o Willi e vou falar um pouco sobre a hipodontia e a hiperdontia. Começando pela hipodontia, eu vou falar sobre suas definições, frequências, associações, causas, complicações e tratamento. A hiperdontia, ou anadontia, é a ausência do estágio de iniciação do placóide dental no interior da lâmina dental e resulta na ausência de um único dente, de múltiplos dentes ou na dentição inteira. A falta de um dente na dentição permanente não é rara, sendo terceiros molares os mais afetados. Frequência. Entretanto, na odontia parcial, é mais comum ocorrer frequentemente nos dentes terceiros molares, nos incisivos laterais superiores e nos segundo pré-molares inferiores. A não formação dos dentes pode ser alteração genética hereditária e em quase todos os casos só não é congênita porque não está presente na hora do nascimento. Associações. A anadontia pode estar associada a uma síndrome de displasia ectodérmica, que é um conjunto de doenças hereditárias caracterizada por alteração no desenvolvimento de estruturas derivadas na ectodérmica, como cabelos, unhas, dentes, glândulas produtoras de suor, pois são muitos componentes do germe dentário que são de direta ou indiretamente de origem ectodérmica. A anadontia também pode resultar em difusões endócrinas, doenças sistemáticas à exposição ao excesso de radiação, como radioterapias usadas no tratamento de câncer. Esses casos podem levar a complicações na oclusão, em conjuntos de problemas estéticos. Tratamentos possíveis. Já na hiperdontia, vamos ver suas definições, origem, características, regiões comuns, impactos e tratamentos. Hiperdontia ou dente supranumerário. Resulta na iniciação anômala de característica de algo irregular ou fora do comum, ocasionando o desenvolvimento de um ou mais dentes extras. Origem. Esses dentes extras têm origem de estruturas de dentes embrionários, dentro de dentes em desenvolvimentos que são geneticamente herdados. Alguns locais de ambas arcas dentárias frequentemente apresentam dentes supranumerários, tais como os dentes entre incisivos centrais superiores, conhecidos como mesiodentes. Dentes localizados atrás do terceiro molar superior, chamado de destemolar, ou quarto molar. E um dente próximo ao premolar, dentes periomolares, em ambas arcárias dentárias. Característica. Sua característica se dá a partir de dentes menores que os dentes normais. A maioria é descoberta acidentalmente nos exames radiográficos e suas características podem ser divididas em 3 formas, sendo ela rudimentares, que é quando sua forma de assemelhar qualquer dente à arcária dentária, conseguindo diferenciá-los por causa da quantidade divergente que se mostrará. Suplementares, que se dá quando sua forma de possuir semelhança com os dentes molares. Conoide, como o próprio nome diz, sua forma parece como um cone ou um barril. Impactos. Esses dentes adicionais têm a capacidade de surgir ou não até a superfície, podendo resultar na movimentação dos dentes, empilhamento, atraso de erupção dos dentes vizinhos, além de problemas de oclusão. Em seu tratamento, muitas vezes, é preciso realizar a remoção cirúrgica ou recorrer a uma terapia ortognática.